Olá pessoal, sejam bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre espelhos esféricos. Então, começando a nossa aula, vamos entender como que um espelho esférico pode ser fabricado. Então, primeiro a gente começa com uma esfera oca, e você vai fazer um corte aqui em uma parte dessa esfera, né? Então você vem, faz um corte e remove essa parte aqui da esfera. Essa parte é conhecida como calota. E através dessa calota que você removeu, você vai conseguir formar os seus espelhos esféricos. Aonde, se você espelhar a parte de dentro do espelho, a gente vai ter o que a gente chama de espelho côncavo. Quando você espelha a parte de fora do espelho, a gente vai ter um espelho convexo. Então, se você espelhar a parte externa com X, você vai ter um espelho convexo. Esse é um truque que o pessoal usa para poder lembrar o nome do espelho com relação à parte espelhada. Então, se você tem a parte externa espelhada, o seu espelho é convexo. Do contrário, se você tem a parte interna, o espelho é côncavo. Então, externo, né, onde você tem o X, você tem o X na escrita da palavra, né, você tem um espelho convexo. A parte interna, o espelho é o côncavo. Alguns elementos dos espelhos esféricos são os seguintes. Então você tem aqui a sua esfera, né? E você fez um corte aqui nessa seção da esfera. E aqui você foi e removeu o seu espelho. Então aqui você tem a parte do espelho convexo. Aqui você pode ter o espelhamento na parte interna ou na parte externa. Para a gente entender essas questões aqui, dessas características, desses elementos do espelho, os nomes são iguais para os dois espelhos. Então aqui não faz diferença qual parte está espelhada. Então a gente vai ter o centro de curvatura. O centro de curvatura ele vai ficar bem no centro de onde que seria a sua esfera, que você utilizou para fazer o espelho. Sendo assim, a distância do centro de curvatura até a borda do espelho, ela vai ser igual à distância do raio da esfera. Aqui você vai ter o vértice. O vértice é essa posição aqui no centro do espelho. E aqui a gente vai ter o eixo principal. O eixo principal ele é definido como sendo uma linha que passa tanto pelo vértice quanto pelo centro de curvatura. Essa linha que corta o vértice e o centro de curvatura, ela é conhecida como eixo principal. É uma linha imaginária e através dessa linha a gente vai conseguir definir outras características do nosso espelho. Aqui você tem um ângulo de abertura, né? Então suponha que o seu espelho seja limitado pelos pontos A e B. Se você traçar uma linha que vem de A e vai até C e outra que vem de B e vai até C, esse ângulo aqui ele é o ângulo de abertura do espelho esférico. Sobre o eixo principal do espelho, a gente também vai definir o foco do espelho, onde o foco ele será posicionado exatamente na metade da distância entre o centro de curvatura e o vértice do espelho. Sendo assim, a gente sabe que essa distância daqui até aqui ela é igual ao raio da esfera, né, que a gente utilizou para fazer o espelho. Por isso a gente pode escrever o foco como sendo o raio da esfera dividido por 2. Isso é válido tanto para o espelho côncavo, onde a gente tem essa parte interna espelhada, quanto para o espelho convexo, onde a gente tem a parte externa espelhada. A diferença é que para o espelho côncavo teremos tanto o centro de curvatura quanto o foco posicionados à frente do espelho. Portanto, a gente vai dizer que o centro de curvatura e o foco, nesse caso aqui, são reais. Já no espelho convexo, a gente vai ter o foco e o centro de curvatura posicionados atrás do espelho. Por isso a gente diz que no espelho convexo, essas posições aqui, esses pontos, são pontos virtuais. Lembrando que nessa representação nossa aqui, sempre a posição onde você tem esses tracinhos aqui vai indicar a parte de trás do espelho. De forma que a parte contrária, esses tracinhos, será a parte frontal do espelho e, portanto, a parte espelhada. Então é importante a gente sempre lembrar que o foco vai ser a posição que vai ficar sempre entre o centro de curvatura e o vértice do espelho. Isso tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo. Para a gente fazer os estudos da ótica geométrica nos espelhos côncavos, através da formação de imagens, a gente vai utilizar apenas 4 raios notáveis. Esses raios são os principais raios que vão partir do seu objeto para a formação da imagem nesses espelhos. A gente sabe que quando você tem um objeto em frente a um espelho, você tem infinitos raios passando por ali.
No entanto, através desses 4 principais raios, você consegue descrever a formação da imagem de forma completa. Então, o primeiro raio notável que a gente tem é um raio que ele vai passar paralelo ao eixo principal. Então, se você tem um raio aqui que ele vem de forma paralela ao eixo principal, quando ele bate no espelho, ele vai voltar passando pelo foco do espelho. Então, todo raio que vem paralelo ao eixo principal, ele volta passando pelo foco do espelho. Pelo princípio da reversibilidade, o oposto também é verdade. Se você tem um raio que ele passa pelo foco do espelho, então se você tem um raio aqui que ele vem e bate e passa pelo foco do espelho, ele vai ter que voltar de forma paralela ao eixo principal do espelho. Então vem o raio passando pelo foco, ele volta paralelamente ao eixo principal do espelho. Então esses são os 2 primeiros raios notáveis. A mesma coisa vale para o espelho convexo. Então se você tem um raio aqui, que ele vai bater mirando aqui no foco, ele vai ter que voltar de maneira paralela ao eixo principal. É evidente que a gente sabe que o raio não vai atravessar o espelho. Então, no caso, o que a gente tem aqui é o prolongamento do raio que vai chegar até o foco. Então, se você pega um raio de luz que ele vem na direção do foco, do espelho convexo, ele volta de maneira paralela ao eixo principal do espelho. Só lembrando que esses daqui são os eixos principais dos espelhos. Se você tem um raio agora no espelho convexo, que ele vem de forma paralela, ele vai voltar e vai ser refletido de forma que o seu prolongamento vai passar pelo foco. Então esse daqui seria o comportamento desse raio notável com relação tanto ao espelho côncavo quanto ao espelho convexo. Um outro raio que a gente tem é o raio que ele vem e vai passar pelo centro de curvatura do espelho. Então se você tem um raio aqui, ele passa pelo centro de curvatura do espelho, ele vai voltar também pelo centro de curvatura do espelho. Então todo raio de luz que passa pelo centro de curvatura do espelho, ele volta também pelo centro de curvatura do espelho, ele faz a mesma trajetória. O mesmo acontece para o espelho convexo. Então se você tem um raio aqui, que ele vem pelo centro de curvatura do espelho, aliás, que ele bate, né? E você tem um prolongamento dele passando pelo centro de curvatura do espelho, ele vai voltar também pelo centro de curvatura do espelho. Então, se você tem um raio que vem aqui, a tendência dele é voltar sempre aqui. Lembrando que isso é independente do sentido do raio, né? Se você tiver um raio de luz que ele também vem nessa direção aqui, ele também vai voltar pelo centro de curvatura do espelho. Então, isso daqui vai ser independente da direção do raio. Então, a mesma coisa acontece aqui, onde você tem um raio que vem nessa direção, o prolongamento dele vai atingir o centro de curvatura, então ele vai voltar na mesma direção, só que sentido oposto. De forma que se um raio também ele vier sobre o eixo principal, de forma que seu prolongamento atinge ali o centro de curvatura, ele também vai voltar pelo eixo principal. Então, se ele vem aqui, ele também vai voltar por aqui. Então, sempre que você tiver um raio que passe pelo centro de curvatura, ele volta pelo centro de curvatura.
Um outro raio notável que a gente tem é quando o raio de luz ele vai bater exatamente aqui no vértice do seu espelho. Então, se ele bate aqui no vértice do espelho, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo em que ele foi incidido. Então, se ele entra aqui com o ângulo alfa, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo alfa. Então, todo raio que incide aqui no vértice, o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de saída, né? Então, o ângulo aqui é igual. E, como sempre, isso vale para os dois espelhos. Então, esses são os raios notáveis, e a partir desses raios notáveis, a gente consegue descrever as imagens dos espelhos. Então, aqui a gente tem um resumo de todos os raios notáveis, né? Você tem um raio que ele vem paralelo ao eixo principal, e ele volta pelo foco, ou quando ele vai pelo foco, ele volta paralelo ao eixo principal. Lembrando que no espelho convexo a gente vai sempre olhar o prolongamento desse raio. Tem um raio que passa pelo centro focal e sempre voltará pelo centro focal. Olhando de novo que no espelho convexo a gente tem um prolongamento do raio. E tem um raio que vai no vértice dos espelhos, né? Quando ele vai pelo vértice, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso para os dois espelhos, côncavo e convexo. Para facilitar a resolução dos nossos problemas, né, e as explicações, a gente vai começar a adotar agora uma nova representação para os espelhos esféricos. Essa representação você encontra em muitos livros também, onde aqui está a representação que a gente vem utilizando até agora, e aqui é a representação que a gente vai utilizar para desenhar tanto os espelhos côncavos como convexos, onde a gente vai representá-lo como sendo uma linha reta com essa curvatura aqui nas pontas. Onde essa inclinação aqui, a gente tem essas ranhuras aqui na parte de trás, indicando que essa parte frontal aqui é a parte espelhada. E através dessa forma aqui, né, dessa inclinação aqui a gente tem a parte espelhada e aqui a gente tem a parte não espelhada. Então essas são as representações que a gente vai estar utilizando para facilitar nas resoluções dos nossos exemplos de agora em diante. Vamos resolver o seguinte exemplo para a gente entender um pouco mais sobre a aplicação desses conceitos que a gente acabou de ver. Então, nesse exercício aqui, nesse exemplo aqui, que é uma questão da PUC, ela diz o seguinte: em um farol de automóvel, tem-se um refletor constituído por um espelho esférico e um filamento de pequenas dimensões que pode emitir luz. O farol funciona bem quando o espelho é, letra A, côncavo e o filamento está no centro do espelho. Bom, vamos analisar caso a caso aqui. Então aqui está meu espelho, né? Meu espelho côncavo. E aqui está o meu foco, o centro e o vértice. Lembrando que essas medidas aqui, elas têm que estar corretas. Então no caso aqui, se eu coloquei o foco a 2 quadradinhos de distância do vértice do espelho, o centro de curvatura também tem que estar a 2 quadradinhos de distância do foco. Porque lembremos que o foco está exatamente na metade da distância entre o vértice e o centro de curvatura. Então é sempre importante que a gente faça essas nossas representações obedecendo essas regras, porque senão nossas análises elas não ficarão corretas. Então ele fala primeiro, né? Se o espelho for côncavo e o filamento está no centro do espelho. Então se a gente colocar um filamento de luz aqui, o que vai acontecer? Essa luz, o raio de luz que passa aqui pelo centro de curvatura, ele vai bater aqui e ele vai voltar pelo centro de curvatura. Então a gente vai ter um raio de luz que sempre vai vir nessa direção aqui, né? Se tiver um raio de luz aqui, nesse outro caso, ele vai bater aqui e vai voltar para cá, né? Então ele vai bater aqui também e vai voltar para cá. Então tem um raio de luz aqui, ele bate sempre passando pelo centro de curvatura. Então essa daqui é a situação da letra A. Na letra B, fala se o espelho for côncavo e o filamento estiver no foco do espelho. Então vamos lá para a letra B. Então aqui na letra B, se tiver o filamento bem aqui no foco do espelho, o que vai acontecer? O raio de luz ele vai passar por aqui e vai passar por aqui. Então ele sai daqui, bate aqui e volta por aqui. Aqui ele também bate aqui e volta paralelo aqui. E quando ele bate aqui, ele vai voltar de novo pelo foco, mas também vai passar pelo centro.
convexo e o filamento está no centro do espelho. Bom, se o espelho for convexo, qual que é a situação que a gente tem? Se a gente tiver um espelho convexo, se aqui a gente tiver o foco, aqui a gente tiver o centro, lembrando que a parte espelhada é sempre a parte de cá, e você tiver o filamento aqui, eu falo no centro, né? Se você tiver o filamento aqui, o que vai acontecer? Aqui não é a parte espelhada. Então a luz ela vai passar por aqui, vai bater, só que ela não vai refletir. Então aqui não é o ideal para um espelho, né? Aliás, para um farol. Convexo, se o filamento estiver no foco, mesma coisa, né? Se o filamento estiver aqui no foco, a gente também não vai ter a reflexão da luz, porque essa parte de trás que não é espelhada. Convexo, o filamento está no ponto médio entre o foco e o centro do espelho. Então, de fato, convexo não é o resultado, por quê? Porque quando a gente fala que é convexo, o foco ele vai ser virtual, ele vai estar atrás da parte espelhada, né? Então, não importa o foco e o centro, né? Melhor dizendo, eles vão estar atrás da parte espelhada. Então não importa qual a região que eu coloque o filamento de luz aqui, porque o espelho aqui ele não vai funcionar para refletir a luz, né? Porque a parte espelhada ela vai estar do lado oposto. Então aqui é uma parte de dentro onde a luz vai bater, não vai ser espelhada. Então essa situação aqui onde a gente tem convexo não vai dar certo. Então só nos resta a opção A e a opção B com espelho côncavo. Na primeira, aqui, na opção A, ele está falando que o filamento está no centro do espelho. A gente fez a representação de como seria, né? No centro do espelho, você tem um raio de luz que vem aqui e ele sempre vai voltar pelo centro. Então, ele bate aqui e volta pelo centro. Bate aqui e volta pelo centro. Bate aqui e volta pelo centro. Mas note que aqui a gente tem uma dispersão dos raios, né? Você tem os raios aqui que eles vão ser dispersos. Eles não vão ser focados, né? Eles não vão estar sempre apontando para frente. Você vai ter um raio muito mais disperso aqui. O que se resume numa menor eficiência de luminosidade desse farol. Note que agora quando a gente tem o filamento bem no foco do espelho, esse raio de luz ele vem aqui, ele bate aqui e ele volta de novo para cá. Ele bate aqui e ele vem paralelo. Então você vai ter sempre esse raio de luz aqui indo na direção e no caso o farol está apontando. Então aqui você vai ter um raio de luz muito mais colimado, muito mais focado. Um raio de luz que ele não vai ser disperso, ele vai ser concentrado no ponto que você quer iluminar. Então, para um farol de automóvel, onde você deseja iluminar sempre a sua frente, a direção que o farol está apontando, essa opção, onde você tem um espelho que é côncavo e o filamento está no foco do espelho, é a opção correta.